Olá pessoal, sou eu, Javier novamente. Eu vim aqui hoje trazer um vídeo um pouco diferente dos outros. Não é um vídeo de tier list, como vocês já são acostumados, tipo aqueles de estados brasileiros e outros que alguns viram e outros não viram porque foi excluído. E um MDD de uma personagem Toho. Dessa vez algo um pouco diferente, que é um artigo escrito por um camarada meu, cuja alcunha é Duncan, que é sobre o político britânico Oswald Mosley, líder dos Camisas Negras da Inglaterra. O artigo dele começa assim: Oswald Mosley foi um político britânico entre as décadas de 1920 a 1940. Inicialmente associado ao Partido Conservador Britânico, PCB, e o British Conservative Party, ele eventualmente fundou a União Britânica de Fascistas, em 1932. Mosley defendia ideias autoritárias e nacionalistas, influenciada pelo fascismo europeu, Itália, Espanha e Portugal, Romênia e etc. Uma de suas principais visões era o Estado autoritário forte, oposição ao comunismo e um foco na unidade nacional. O Mosley foi interrompido e preso em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à participação da Grã-Bretanha, Reino Unido, nos aliados, aliança contra o nazismo e o fascismo. Esse aqui é o início de fato do artigo, tá? Que lá era só uma sinopse, um iniciozinho, uma apresentação básica para vocês. Início. Oswald Bernard Mosley, nascido em 16 de novembro de 1896 em Mayfair, Londres, Reino Unido, foi filho de Sir Oswald Mosley, quinto barão, e da Catherine Maud. Mosley teve uma infância difícil, por ser o mais velho entre os irmãos, e nunca ter tido um pai fortemente presente em sua vida, devido ao serviço militar do mesmo. Mosley passou sua juventude toda em escolas e academias militares. Oswald Mosley foi formado na Royal Military College Sandhurst, da University of Winchester West Downs Campus e na Royal Military Academy Sandhurst. Todas as datas são desconhecidas, só para esclarecer. Quando Mosley realizou seus 18 anos, em 1914, ele foi chamado pelo Rei Exército Britânico para lutar pela Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e teve que abandonar uma de suas universidades para entrar no campo de batalha. Sua vida no exército. Oswald Mosley sempre teve um encanto pelo exército devido ao pai e sua juventude nos colégios militares. Mosley foi da 16ª Divisão The Queen Lancers Royal Flying Corps, tornando-se tenente e sexto barão. Ele lutou por longos 4 anos na frente oeste da França. Mosley foi considerado um herói de batalha. Um fato interessante é que Adolf Hitler também lutou nesse mesmo fronte na França, mas em lado oposto ao Mosley. Durante sua vida toda, Mosley passou por muitos partidos. Após a Primeira Guerra Mundial, Oswald entrou no Partido Conservador, mas não teve bons resultados e teve sua saída no ano seguinte. No início da década de 20, ele decidiu ser um independente, de 1922, 1924, 1940, 1948. Mas o que seria exatamente um independente? Bom, um independente é um político que não atua em nenhum partido, mas ainda continua trabalhando nessa área. Em 1924, Oswald Mosley decidiu entrar no Partido Trabalhista, PT, liderado por Keir Starmer, que é um partido social-democrata de centro-esquerda na década de 90, que tornou um dos principais partidos britânicos, mas antigamente não era tão conhecido devido às suas ideias pouco conhecidas, e ele acabou saindo devido ao presidente do partido recusar uma proposta dele, conhecido como Memorando Mosley. Após a saída dele, ele fundou o Partido Novo, em 1931 e 1932. As principais ideias do partido eram antifederalista, países com estados, protecionismo, restringir exportações de outros países e preservar a economia continental, e autoritarismo, tema político que envolve o uso de poder central forte para preservar o status quo político e reduções no Estado de Direito. O partido foi formado por 6 dos parlamentares trabalhistas que assinaram o manifesto do Mosley. Mosley e sua esposa, Baldwin Brown, Corgan e Strachey. O partido recebeu um financiamento de 51 mil euros de Lord Newfield e lançou uma revista chamada Action, editada por Harold Nicholson. Além disso, Nicholson produziu um filme de propaganda do novo partido intitulado Crise. O filme foi proibido devido aos insultos ao parlamento. Toda essa ação para promover o nacionalismo e o autoritarismo dentro da Grã-Bretanha, em 1932, com o medo do fascismo na Europa, Oswald decidiu visitar a Itália para estudar um novo tipo de política. E assim decidiu criar o primeiro partido fascista britânico, mais conhecido como União Britânica de Fascistas, 1932 a 1940, a data de existência do partido. O partido era focado em ideias de extrema-direita, autoritarismo e nacionalismo, e etc. Após alguns anos, o partido começou a ser bem reconhecido pelo mundo, e trocou seu nome de 1936 para União Britânica de Fascistas e Nacionais Socialistas, devido ao reconhecimento e apoio que ele teve do próprio Adolf Hitler. Nesse mesmo ano, o partido teve grandes movimentos dentro da Grã-Bretanha, e uma influência muito forte também no ano seguinte. O nome foi reduzido para União Britânica, em 1940, um ano após o início da guerra. Oswald Mosley foi preso em 1940 a 1941, 45 que ele ficou preso, devido aos crimes de apoio ao fascismo e nazismo. Depois da prisão de Mosley, o partido formou-se
a partir da união de vários pequenos partidos fascistas britânicos. Em 1948, Mosley não perdeu a fé no fascismo e criou um novo partido britânico, chamado Movimento União, o MU, de extrema-direita. Com alguns ajustes, Oswald decidiu que o partido seria menos nacionalista e mais democrático. Internacionalmente, o MU foi descrito como pós-fascista por ex-membros e foi dissolvido em 1973, devido a pouco apoio. O Partido União Britânica de Fascistas e o Movimento União foram os únicos que registraram suas bandeiras e ambos os partidos tiveram a mesma bandeira. Em 1962, surgiu o partido chamado Partido Nacional Europeu, NPE, com ideias de união entre países europeus, União Europeia, para aumentar a cooperação transfronteiriça e trabalhar em prol da unidade europeia. O grupo pretendia unir e fundir uma série de grupos de extrema-direita de todo o continente, todos os quais partilhavam pelo menos algum compromisso com o nacionalismo europeu. Desde a Segunda Guerra Mundial, Mosley lutava por uma Europa mais unida e sem guerras. O grupo não atingiu seus objetivos porque a maioria de seus membros do grupo, preferiu manter sua independência e teve seu fim em 1980. Fascismo britânico. O fascismo britânico se caracteriza com uma união entre o poder do Estado junto com o poder real, monarquia, e também com um país sem províncias, antifederalismo. O fascismo britânico defendia o protecionismo e o nacionalismo autoritário como ideia principal. Uma grande diferença entre o fascismo britânico e o fascismo italiano é a religião. Diferente do tradicionalismo católico que as ideologias extremistas seguiam, o Mosley desde nascença foi protestante. Claramente a sua ideologia não seria diferente. O evangelismo sempre foi muito forte e presente dentro da Inglaterra, e é por isso que o mesmo seguia uma religião diferenciada do extremismo europeu. No caso, o anglicanismo, né? No fascismo britânico não apresenta tanta diferença do fascismo italiano, além das que foram apresentadas anteriormente. Curiosidade sobre Oswald Mosley. Oswald Mosley teve duas esposas, Diana Mosley e Cynthia Mosley. Oswald começou a namorar Cynthia em 1920 e acabou tendo o fim do relacionamento em 1933, devido ao falecimento da mesma. Em 1936, Mosley indicou outro relacionamento com Diana, em 1936, e se casou em 1940. Na Alemanha com convite de Joseph Goebbels, ministro da Cultura da Alemanha nazista, e a grande participação de Adolf Hitler. Seu relacionamento teve fim em 1980 devido à morte de Oswald Mosley. Oswald Mosley teve 5 filhos e 2 deles se tornaram pessoas conhecidas pelo mundo. Max Mosley foi presidente da Fórmula 1 em 1993 a 2009 e Oswald Alexander Mosley, que foi um grande romancista britânico. O fascismo britânico ainda é muito aclamado pelos extremistas ingleses, e a bandeira ainda é muito usada dentro de seus protestos. Os neofascistas lutam contra a imigração de africanos, muçulmanos e a comunidade LGBT dentro da Inglaterra. Finalização do artigo, escrito, como eu já disse anteriormente, pelo grande camarada Duncan, sobre o Oswald Mosley. Só deixando claro que nós de forma alguma compactuamos com tais ideologias, é apenas um artigo informativo sobre essa figura histórica. Não representa de forma alguma um apoio a ele.